Olá, amigos! Olá, amigas ligados e ligadas aqui no nosso canal do NEP Honório Abreu. Sexta-feira continuamos a procurar um rumo certo com o benfeitor Emmanuel, agradecendo a todos os corações que nos auxiliam a prosperar nesse trabalho, conduzindo essa mensagem a cada vez mais irmãos e irmãs, também necessitados e necessitadas de uma boa palavra. O nosso agradecimento especial de hoje vai para a querida irmã Aurenice Sampaio, a Bruna Drummond, que nos coloca aqui que está gostando dos nossos vídeos por entender que eles são objetivos, que eles têm um bom tempo, que dá para ver todos os dias e sem qualquer nota de afetação, sem qualquer nota de vaidade. Nós agradecemos a nossa irmã e pedimos também o que tem agradado a você nos nossos vídeos, o que tem desagradado, o que podemos melhorar, o que podemos deixar como está, que obras você gostaria de ver analisada por aqui. Por favor, deixa para nós nos comentários. Maria Cícera, Cícera de Praia Grande, São Paulo, sempre presente. A Bruna Miranda, agradecemos pelo comentário e são palavras muito importantes, dizendo-nos que conhece pouquíssimo das obras antigas, quem dirá as novas, e também nos dizendo que aqui no nosso canal do NEP Honório Abreu, nós estamos sendo convidados a sermos mais responsáveis e seletos com os nossos conhecimentos, porque realmente nós estamos caindo nas tramas das distrações dos tempos presentes. Então é importante isso, né? Emmanuel vai nos dizer que um dos maiores benefícios que nós podemos fazer para com a doutrina espírita é a sua divulgação. Mas como divulgar? Sem conhecer. E conhecer é conhecer as obras básicas, a codificação kardeciana, os autores espíritas clássicos, as psicografias, as subsidiárias sérias e principalmente o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Renata Pontes, minha amiga, um abraço para você. A Gladys Ferreira, lá de Machado, Minas Gerais. Hamilton Martins, amigo nosso aqui de Patos de Minas. Pedro Eduardo Martins, lá de Frutal, dizendo que está precisando ler novamente as obras básicas da doutrina, pois, de acordo com ele, está muito longe de aprender e colocar tudo em prática na existência atual. Pedro, todos nós, né? Nós dificilmente seremos espíritos completistas nessa presente reencarnação. Todos nós somos alunos em etapas de ensino-aprendizagem. Como eu disse no vídeo da obra Caminho, Verdade e Vida, nós precisamos estudar, reestudar, ler, reler, porque a cada momento da vida nosso nós vamos ter um conhecimento diferente. Nós vamos ter uma observação diferente sobre um texto que nós já havíamos lido. Nós nunca entraremos nesse rio do conhecimento que a doutrina, que o Evangelho nos proporciona às mesmas pessoas. E o rio também não será o mesmo, porque nós conseguiremos enxergar novas informações, novas lições. Então, estudar constantemente é preciso. E um abraço a você, meu irmão, um abraço a você, minha irmã, que vai estudar conosco agora. E a gente pede, tá gostando? Curte, comenta, compartilha. Já somos mais de 1.200 pessoas ligadas aqui nesse canal. Então, como sempre, um pouquinho de paciência. Logo após a nossa vinheta, leitura, meditação, reflexão em torno da obra Rumo Certo, da Lavra Psicográfica de Francisco Cândido Xavier, a autoria do seu e, por que não dizer, do nosso benfeitor Emmanuel. Pois bem, a mensagem de hoje do livro Rumo Certo é a de número 32, com o título Prevenções. E sobre o assunto o benfeitor dirá. No capítulo dos sofrimentos voluntários, olha que bacana, vou fazer um parênteses aqui. Sofrimentos voluntários, ou seja, sofrimentos desnecessários que procuramos, ok? Se nós observássemos bem ao nosso redor, nós perceberíamos que muitas das angústias que estão ocorrendo conosco, fomos nós outros que procuramos, através de atitudes pensadas ou impensadas. No capítulo dos sofrimentos voluntários, se somássemos os problemas
conflitos, obstáculos e tribulações decorrentes da prevenção que alimentamos habitualmente contra aquilo que os nossos irmãos estejam pensando ou poderiam pensar, de certo que chegaríamos a conclusões espantosas acerca da aflição desnecessária e do tempo perdido. Nos preocuparmos em demasia com a vida alheia. Meu Deus, o que será que aquele irmão ou aquela irmã está pensando de mim? O que será que aquele irmão ou aquela irmã tem contra mim? Pensamos tantos nos outros que esquecemos de pensar em nós mesmos. Oponhamos o bem ao mal e deixemos aos outros a faculdade de serem eles mesmos. Quantas dores nós não permitiríamos partir, simplesmente deixando que o outro seja como ele é? Lógico, obtemperemos aqui. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, nos itens finais, uma mensagem do Espírito de São Luís, quando ele é questionado quando nós devemos, não é? Porque nós estamos conversando ali sobre, o capítulo é Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, nós estamos conversando ali sobre a caridade que a gente deve aplicar com relação ao outro, nós estamos conversando sobre a indulgência, sobre a benevolência com o semelhante, mas há uma pergunta interessante que é feita ao Espírito de São Luís. Ora, então nós permitiremos as falhas alheias, ou seja, não haverá nenhum momento justo, nenhuma oportunidade justa para que enxerguemos, para que comentemos as falhas alheias, e São Luís ele é bem claro nisso, e é uma instrução nobre, dizendo que quando o erro do outro, e aí nós vamos colocar aqui a mensagem, quando aquele pensamento do outro imperfeito, ele se materializa e ele começa a prejudicar outras pessoas, e ele começa então a prejudicar, quem sabe, uma comunidade, aí nós precisamos nos levantar para apontar esse erro, para apontar essa falha. É algo que André Luiz ele vai desenvolver na obra Sinal Verde, Salvo Melhor Juízo, dizendo-nos de maneira muito sábia que se alguém disser que pau é pedra, é justo que lhe acatemos as ponderações, porque nós precisamos respeitar o direito dele pensar. Porém, se este mesmo alguém pegar este pau que pensa ser pedra para atingir outra pessoa, aí nós precisamos alertá-lo sobre a impropriedade do ato. Nunca nos esquecendo que nosso Senhor Jesus Cristo nunca puniu ou julgou ou execrou o pecador, mas ele sempre se levantou contra o pecado. Esse amigo ter-nos-á omitido o nome para determinada manifestação de alegria, ou seja, estava acontecendo uma festa, nossa, quantas pessoas ficam chateadas com isso, né? Está acontecendo ali uma festa de formatura, está acontecendo ali uma festa de aniversário, e aí eu não fui convidado. Aquilo ali acabou meu mundo. Não fui convidado, que maldade, meu Deus, que amizade é essa? A gente não para pensar que às vezes aquela pessoa tinha um número de convites limitado. E assim, você ficou magoado? Tem um ensino muito interessante. Todos os ensinos de Jesus são mais do que interessantes, perdoem-me aqui a fala um pouco desconexa, mas tem um ensino muito bacana de Jesus para Simão Pedro, no que se refere à lição do perdão. Jesus vai lá para ele: olha, se você acha que o seu irmão pecou contra você, vá até ele e exiba essa falta em particular. Se o seu irmão te escutou, você já terá ganho seu irmão. Às vezes nós guardamos essas mágoas e o outro nem sabe que nós estamos magoados com a pessoa. Então vai até a pessoa, não faz um estardalhar, não fala para todos os outros, conversa com a pessoa. Olha, aconteceu isso, não gostei, você fez uma festa, uma comemoração, não me chamou. Por quê?
né? De maneira muito educada. E o ensino de Jesus ele é um pouco mais profundo, porque ele nos diz apenas: se o seu irmão te ouviu, você já ganhou o seu irmão. Não é para o seu irmão, para a sua irmã concordar com você. Ele precisa te ouvir, porque aí você retira aquele nó que está na sua garganta. E se o outro quiser te responder ou não, se o outro quiser concordar com você ou não, isso é uma questão do outro. Mas a sua dor, ela foi pelo menos amainada, ela foi pelo menos minorada, ela foi pelo menos atenuada. Quantos problemas, dificuldades, dores e sofrimentos não enfrentamos simplesmente pela falta do diálogo. Outro companheiro nos haverá negado a saudação que lhe endereçamos com frase amistosa. Às vezes ele não ouviu. Teve uma vez que uma pessoa chegou para mim e falou assim: nossa, Joel, você foi tão mal educado, eu te cumprimentei, você não respondeu. Eu não tinha escutado, eu estava no meu trabalho, eu estava com tantos outros compromissos que verdadeiramente eu não escutei. Pedi desculpa, porque realmente é uma falta de polidez alguém te cumprimentar e você não responder, mas sigamos. Veja bem, se a pessoa não tivesse conversado comigo, não tivesse me apontado aquela questão, nós talvez estaríamos aí há anos e anos sem nos tratarmos. Aí sim nós não falaríamos oi, nunca mais. Diálogo. Pessoa querida passou indiferentemente por nós, com o semblante carregado de preocupação ou azedume. Certo colega terá erguido demasiadamente a voz, ferindo-nos a sensibilidade por bagatelas. Ok, como é que está o dia desse colega? Que situação ele está enfrentando? Será que ele não tem um parente enfermo? Uma situação muito complicada? É o que eu falo. Não justifica a insensatez, mas atenua o ato, e a gente precisa pensar nisso. E caímos nos excessos de imaginação, fantasiando ofensas que não existem, simplesmente porque a gente preferiu guardar aquilo ao invés de exteriorizar, ao invés de procurar as causas das consequências e não imaginar o que está acontecendo. Aprendamos a considerar que, tanto quanto nos acontece, os outros também podem sofrer lapsos de memória, contrariedades manifestas, inquietações e doenças. E lembremo-nos, toda vez que descambamos para semelhantes desequilíbrios, somos igualmente capazes de esquecer ou ferir, sem participação de nossa vontade. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles merecem misericórdia. Ora, nós somos sempre vítimas do universo ao nosso redor, mas não paramos para pensar que muitas vezes somos algozes, com esse mesmo leque de comportamentos que ditamos aqui na leitura da mensagem. Então, muitas vezes, eu preciso de misericórdia todos os dias, eu preciso de misericórdia. Então, por que não ofertar misericórdia ao outro? Por que não? Evitemos a prevenção no cotidiano, a fim de que a nossa vida encontre o máximo de rendimento no bem. Confiança em Deus, consciência tranquila, dever cumprido, trabalho à frente. E fazendo todo o bem que se nos faça possível, por todos os modos justos, em todas as ocasiões, com todos os recursos ao nosso alcance e para com todas as criaturas, nunca nos previnamos contra quem quer que seja, porque os pensamentos dos outros pertencem a eles e não a nós. Fica aí o recado de Emmanuel e a dica não apenas para essa sexta-feira, a dica não apenas para o fim de semana que se avizinha, mas a dica para a vida ser melhor vivida. Não se esqueça, curte, comenta e compartilha. E de nossa parte, como sempre, até o nosso próximo encontro.